A Montanha Mágica, capítulo 51. Não é capítulo não. Vídeo 51. Lembre-se que a gente descobriu o vídeo passado que a gente vai começar a chamar o que eu chamava de capítulo de partes, mas os meus vídeos nem são baseados em capítulo, então tá tudo errado chamado de capítulo. Beleza. Primeiro, é claro, antes de tentar responder a questão do Orbus Pictus, eu venho aqui, né, com aquela básica experiência pessoal, porque literatura sempre é algo pessoal. Então, se eu estou conversando sobre literatura com você e minha leitura de literatura, é impossível falar de literatura sem falar de mim mesmo, né? Às vezes no próprio texto, às vezes na minha relação com o texto. Então, para que vocês saibam, eu acho que eu li essa parte há umas 2, 3 semanas atrás, e fui lá, pesquisei na internet, não sabia o que era Orbus Pictus antes disso. Vi uns vídeos, vi que um monte de gente fala sobre Orbus Pictus, que as pessoas gostam desse livrinho, etc, etc. Mas eu não consegui descobrir como assim, não consegui responder as perguntas do vídeo anterior, né? Da onde que vem essa história? É claro que o primeiro passo, então eu vou responder a segunda pergunta, o primeiro passo foi, ele não estava com o livro Orbus Pictus ali, okay? E eu não preciso ir ao resto da história para descobrir isso. Por quê? Por causa desse todo um, né? Lembrem, eu já meio que dei a resposta para vocês no vídeo anterior, quando eu disse que o menino dispõe de todo um aparato policial para analisar se ele está cometendo um pecado, por exemplo. Ele não tem policiais literalmente na cabeça dele. Então a gente tem como usar essa expressão todo um, né, para mostrar que a gente está falando de um sentido figurado, que age como um, ok? Então, a descoberta que eu fiz foi, primeiro eu descobri o que era a Orbus Pictus, depois eu descobri que, não é Orbus Pictus que ele tinha ali, ele está comparando o que ele tinha ali com Orbus Pictus. E aí eu lembrei, e eu acho que vocês vão lembrar também, que o livro que o Hans está carregando desde lá da primeira parte do livro é o Ocean Steamships, né? Que é um livro sobre navios a vapor, por causa da profissão dele, etc. Então, logicamente, esse Orbus Pictus ou é algo novo que ele pegou e o narrador está comparando com Orbus Pictus, ou é o próprio livro que ele estava ali e o narrador está comparando com Orbus Pictus. Quando eu li, eu fiz essa pesquisa 3 semanas atrás, como eu falei para vocês, e parei nesse ponto da questão. E não consegui avançar, né? Então, eu tinha o meu plano. Conforme eu vou lendo o livro, só para que vocês saibam, conforme eu vou lendo o livro, eu vou marcando aonde eu tenho que fazer vídeo e coloco um símbolozinho aqui. Bom, não é importante, mas coloco um símbolozinho aqui para mostrar que ali tem um vídeo e eu tenho que falar sobre aquela parte, né? Então o plano era, até hoje de manhã, o plano era explicar para vocês o que é o Orbus Pictus, qual foi a pesquisa que eu descobri, o que a pesquisa me ensinou, e achar que não é literalmente o Orbus Pictus, né? Foi só depois de 3 semanas pensando que eu atinei com a resposta, né? E eu acho que é mais legal fazer que nem programa de TV, né? Vamos assistir os comerciais antes. Então, eu vou, antes de te dar a resposta, vamos voltar para algumas passagens do livro em que o livro mesmo, né, Ocean Steamships, aparece. Isso é bom por 2 motivos. Primeiro, porque a gente vai falar com maior conhecimento de causa, né, onde que esse livro apareceu. E depois é importante, não sei se para vocês, mas toda vez que eu posso cotejar o texto que já passou, eu faço isso, porque eu não quero que a minha memória
esqueça de partes importantes do livro e eu pense que o livro é só isso daqui, né? Parênteses, pessoal. Parênteses porque eu acho extremamente importante. Esse é o problema, por exemplo, quando a gente está se educando para escutar música clássica. Eu já esclareço, acho que a frase ficou meio vaga, mas eu já estabeleço a conexão. Eu não sei quanto vocês, mas eu, por exemplo, eu ainda estou aprendendo a escutar música clássica. Eu ainda é difícil para mim ver a grande beleza da música clássica, né? Aí você pode falar para mim, olha aí, ó, você quer dar uma de intelectual e você nem sabe se tem beleza realmente na música, essa grande beleza que você fala na música clássica, mas música clássica, então você acha que tem grande beleza lá e aí fica tentando achar beleza onde não tem. Eu acertaria a tua acusação se eu não tivesse escutado algumas vezes coisas que todo mundo escuta, né? Tipo a Nona Sinfonia do Beethoven. E por causa do meu estado do humor naquele dia, porque eu estava com uma atenção maior, então eu considero que a minha capacidade estava aumentada, eu simplesmente experienciei aquilo como uma coisa brutalmente bela, né? Como algo que traz lágrima aos olhos. Só que aí depois, pelo menos pra mim, eu consigo recuperar. Essa experiência se apagou e eu consigo recuperar essa experiência escutando a Nona Sinfonia, mas eu tenho trabalho, né? Então eu sei que existe, a experiência está lá, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que batalhar para conseguir essa experiência, né? Isso por quê? Porque... deixa eu ver se eu estou deixando algum fio sem... tá. Acho que não. Isso por quê? Porque para se apreciar uma obra de música extensa, né? Então você tem lá 30 minutos, 50 minutos, tem óperas lá com 4 horas, 5 horas, como as óperas do Richard Wagner. Você tem que ter um senso de continuidade muito grande. Isso significa que quando você está escutando essa parte aqui da sinfonia, por exemplo, ela só vai ter todo esse significado brutal, né? Porque ela faz parte de todo esse conjunto. Ou seja, ao escutar essa parte da sinfonia, todo esse conjunto está agindo sobre essa parte. Lembre-se, um som dramático, ele é muito dramático porque ele está em comparação com as outras partes da estrutura, né? Então, em relação às outras partes da estrutura, ele é dramático. E essas partes calmas, por exemplo, enfatizam a dramaticidade desse som. Parênteses dentro parênteses dentro parênteses. Por causa disso que filme de tortura, ele perde o seu efeito muito grande. Muito rapidamente, né? Por causa do quê? Prometo que eu volto dessas digressões lá para onde a gente estava. Puxa vida, eu acho que eu vou ir longe demais, mas percebam, a maioria dos filmes de tortura, ele trabalha com tortura como se fosse pornografia. Ele coloca lá na tua cara, pá, corta, mostra a tripa, mostra a veia, arranca o olho, né, fura o olho, etc, etc. Em comparação, tem outros filmes que mostram uma cena dessa. Eu posso dar dicas se vocês ficarem interessados, falem pra mim, me perguntem. Eles mostram uma cena, 2 cenas, e esse filme é mais impactante que todos esses outros filmes pornográficos, né? De violência pornográfica. Se vocês ficarem interessados também nessa definição de cinema de ação, cinema de tortura, etc., como pornografia, né? Não estou falando todo o cinema de ação, mas como se faz cinema de ação, me pergunte também, eu posso gravar um vídeo sobre isso. Por que o outro filme que aparece uma cena só, né? Uma cena em que corta e eu consigo ver, por exemplo, o olho dele sendo cortado.
porque há um determinado ritmo de preparação. E quando eu assisto essa cena, eu não estou assistindo essa cena isolada, como uma cena de pornô. Eu estou assistindo essa cena em relação a todo o resto do filme. E é por causa disso que essa cena é tão significativa. Isso significa que qualquer parte de uma obra artística, ela tem a sua força não por ser uma parte isolada, mas por ser parte de um conjunto. Ela é uma parte bela nela mesmo, mas ela adquire muita da sua força por causa do conjunto, né? Por causa disso que não faz muito sentido eu pegar uma partinha do Montanha Mágica e só estudar uma frase. Não, olha que bonito, impactante. Eu estou pornografizando o Montanha Mágica. Beleza. Terminei a digressão sobre o cinema. Vamos para a digressão sobre música clássica para tentar voltar no nosso tema. Bom, uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, é que como a música clássica, ela não é aquela música que você pode traduzir em palavras, pelo menos eu não tenho a capacidade, e como ela exige muita atenção, pode acontecer que no decorrer da minha audição da música clássica, eu estou escutando, eu me distraia e eu perca. A minha memória já esqueceu essa parte da sinfonia. E aí isso daqui fica mais ou menos isolado. E aí eu escuto e ela vai se perdendo, vai se cortando, né? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, vejo em mim mesmo, que eu ainda tenho que conseguir evoluir para que eu não me distraia durante uma sinfonia, né? Para que eu não escute. Quando eu vi, eu tô pensando em outra coisa, eu tenho que voltar e tô pensando em outra coisa. O ideal para se escutar a sinfonia é conseguir essa atenção enorme, de modo que tudo isso faça uma obra só, né? Respondendo novamente a questão que eu coloquei aqui, é por essa consciência é que eu posso dizer que sim, essas peças de música clássica são extremamente belas. Não é que não tem beleza lá, é que eu ainda não estou pronto para admirar aquela beleza. Eu dou uma visitada, consigo ver uma parte, dependendo do meu estado eu consigo até apreciar toda ela, mas eu ainda tenho que praticar, eu ainda tenho que trabalhar nisso, né? Beleza. Fechamos a digressão sobre música clássica e voltamos para a nossa obra de literatura pensando no seguinte. É comum também, conforme a gente vai lendo o livro, se a nossa memória não está educada, não só para lembrar fatos, mas lembrar toda essa complexidade. Pensem na complexidade da Montanha Mágica, né? Se a nossa memória não está capacitada para lembrar de toda essa complexidade da Montanha Mágica, eu reduzo cada uma das partes, porque eu isolo cada uma das partes, porque eu isolei como? Esquecendo o resto da obra, né? Então, quando eu presinto, novamente, tem obras, eu já li diversos livros desse modo, tem obras que cada parte é uma parte, assim como a maioria dos filmes de ação de Hollywood, cada parte é uma parte, aquela explosão é só aquela explosão ali, só tem aquela pornografia ali mesmo e pronto, não tem mais nada pra você ver. Então, você tá lendo um livro qualquer aí, né, você tá lendo Paulo Coelho da vida, é claro que cada parte vai ser uma parte, e não tem muito que você... né? A própria obra não é conectada. Então é o que, por exemplo, é por causa disso que eu não, ao escutar uma música menor, né? É uma música de menor valor, né? Vamos colocar no modo bem simples e no modo bem verdadeiro de falar. É por isso que ao escutar uma música de menor valor e não apreciá-la, eu não penso em fazer com ela o que eu quero fazer com a música clássica, que é insistir, me educar, evoluir, né? Porque eu não presinto naquela música nenhuma complexidade que a minha limitação impede de conhecer, né? Ótimo. Então, por causa disso que eu vou escutar diversas vezes a Sinfonia de Beethoven e não vou escutar diversas vezes a Anitta até eu conseguir gostar dela. Ok. Numa obra de arte escrita, a gente pode pensar do mesmo modo. Então, esse tipo de digressão que eu estou fazendo, eu sei que agora já nem estou mais falando do nosso livro, né, do Orbis Pictus,
texto. Mas eu estou falando que todo pretexto que você tiver para voltar e ler o livro em diversas partes vai ser extremamente proveitoso para você, porque você está reforçando a unidade dessa obra que tem todo o seu esplendor, usando todas as suas partes, né? É por causa disso, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que depois que eu terminar de ler esse livro extremamente lentamente, como eu estou lendo com vocês, eu vou ter que ler um outro livro para tirar minha mente um pouco disso, né? Descansar um pouco assim de todo esse universo magnífico, e eu vou ter que reler o Montanha Mágica, né? Eu inclusive acho que eu vou ter que comprar uma outra edição e vou reler sem anotação nenhuma para poder tentar digerir tudo isso. Então esse é o meu objetivo. Bom, espero que agora no vídeo 3, que eu vou começar, a gente fale do Orbis Pictus e eu consiga dar a resposta para vocês.